Bom, então agora, continuando, agora a gente vai aprender uma coisa um pouco mais interessante, que já dá para fazer um pouco de uns programas mais legais. E basicamente, o que tu vai aprender aqui vai ser sobre variáveis. Então, variável é uma coisa muito importante quando se trata de programa. E como é que funciona a variável? Eu vou usar da didática do Gustavo Guanabara, desculpa, Gustavo Guanabara, que ele é um professor aqui. Se vocês pesquisarem curso em vídeo no YouTube e tiver algum curso de C++, recomendo que vocês assistam porque a didática dele é muito boa. Então vamos ver aqui o que seria uma variável. Uma variável, usando a didática dele, então basicamente pensa no estacionamento. Pensa que o teu computador é um estacionamento e nele tu tem várias vagas de carro. Só que, por exemplo, tu não consegue entrar simplesmente nesse estacionamento onde tem só vagas de carro e estacionar um caminhão. Por quê? Porque o tamanho de um caminhão é diferente, a altura é diferente. Então, um caminhão tem atributos diferentes. Digamos, tem mais número de rodas, tem um tamanho diferente, um comprimento diferente, uma altura diferente, usa um combustível diferente. E, por exemplo, um carro elétrico e um carro ah, que seja a gasolina ou a álcool tem também são diferentes entre si, mas, por exemplo, podem compartilhar de atributos iguais. Então, por exemplo, um Tesla pode ter o mesmo tamanho, digamos assim, que um Civic, mas um é elétrico e o outro é a gasolina. Então, tu tem que entender que variáveis é basicamente uma caixinha onde tu vai guardar um tipo de carro, digamos assim. Então, é um lugar onde tu vai guardar só um tipo de informação. Então, tem vários tipos de informações. Por exemplo, uma frase é um tipo de informação, que o nome dela seria string. Um número é um outro tipo de informação. Então, eu vou mostrar agora um pouco os tipos de informação que tu teria e os mais utilizados, na verdade, e básicos e utilizados. Então, vamos primeiro com o int. Esse aqui, sempre que tu quiser um número, tu vai escrever sempre, digamos assim, é muito forte, mas quando tu precisar de um número básico, tu vai escrever int. Isso aqui seria um número. Bom, então, falando sobre isso, o C++, eu acabei esquecendo de falar, mas tu sempre tem que botar o ponto e vírgula. Se tu não bota o ponto e vírgula, ele reclama. Então, eu estou aqui declarando uma variável inteira com o nome de número. Então, toda vez que eu for aqui, eu posso, por exemplo, atribuir um valor a um número. Se eu quero printar, no caso printar, quando eu falo printar é printf, esse número na tela, eu tenho que usar isso aqui. Então eu boto isso aqui e número. Vamos rodar o código. Oi, tudo bem? Zero, número. No caso, o zero... Opa, desculpa. Tô meio atrapalhado. Mas enfim, é basicamente isso. Então, se eu vim aqui e alterar para 2, tu vai receber 2. Então, é basicamente isso. Se tu quer um número, tu vai escrever int e o nome da variável. Não precisa ser número. Isso aqui é uma caixa. Então, por exemplo, se tu quer guardar DVD na caixa de jogos, tu pode guardar. Ou se tu quer guardar, por exemplo, cadernos dentro de uma caixa de jogos, tu pode também. O que importa é isso aqui e isso aqui. O que tu tem antes do nome da tua variável e o que tu tem dentro da tua variável, dentro da tua caixa. A tua caixa pode ter qualquer nome, pode ser uma caixa, um baú. Então, por exemplo, se eu boto aqui Jesus Cristo, eu tenho que botar Jesus Cristo aqui. E ele vai continuar igual. Então, independente do nome que eu boto aqui, é só importante que, por exemplo, printf eu não posso botar. Por quê? Printf é uma palavra já reservada da linguagem de programação. Include e outras palavras, por exemplo, tem algumas palavras que tu não consegue botar porque já são reservadas da linguagem. Então, int, ele reclama, então ele vai dar erro. E é importante tu saber isso. E tu também não pode botar números antes de uma letra. Então, se tu quer começar uma variável com um número primeiro, tu não consegue, ele reclama. Então, por exemplo, tu pode botar printf 1.
aí é diferente, entende? Mesmo sendo uma palavra reservada, ela no final tem um número 1, então não é bem uma palavra reservada. Ou tu pode botar underline, mas é interessante tu botar geralmente o que tu tá usando, o para que tu tá usando essa variável. Então, esse é a gente mostrando um número. Agora eu vou mostrar um char. O que seria um char? Um char é um caractere. Então, um caractere pode ser O, I, espaço, M, U, N, D, O. Então, esse char, tu basicamente vai botar letra. E aí, entre aspas, pode ser duplas, talvez aspas simples funcionem, não sei. Tu bota, por exemplo, O. E aqui, na hora que tu for imprimir ele, tu bota porcentagem C. Aqui eu vou botar mais uma quebra de linhas só para mostrar direitinho. E aqui eu vou passar número e depois letra. Agora, olha o que vai acontecer. Aqui eu estou imprimindo, então, o meu Oi Mundo e eu quero imprimir junto com ele. Eu vou quebrar a linha e vou imprimir um número inteiro. E depois eu quebro a linha e imprimo um caractere. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou alterar isso para A, por exemplo. Então, vamos ver. Opa, deu problema. Vamos ver o porquê que ele deu problema. Talvez seja porque... Isso. Tá bom. Ué, por que ele tá dando problema? Agora eu não sei, hein? Vixe. Char from char. Extension pointer. Bom, então o porquê que ele tá fazendo isso aqui eu já não sei dizer. Deixa eu ver. Então aspas duplas não vai funcionar, ele funciona com aspas simples. Então, por exemplo, nesse compilador ele funciona com aspas simples. Já, por exemplo, C++, o Dev C++, ou o Python Tutor, já não sei. Talvez, no caso aqui eu estou rodando em C. Talvez, se eu não me engano, C++ provavelmente vai funcionar. Então, basicamente, ele está fazendo o que eu quero. Agora, se eu alterar a ordem, eu botar letra e depois número, ele vai reclamar. Por que ele vai reclamar? Porque aqui ele está pegando assim, eu estou falando para ele, ó, me escreve isso aqui, agora tu quebra uma linha, e aí me escreve mais isso aqui, esses espaços, e aí agora tu pega isso aqui, e o que ele vai fazer? Ele vai direto aqui consultar depois desse aqui, dessas aspas duplas, ele vem direto aqui consultar, e ele vai me falar, olha, então eu tenho que pegar o primeiro porcentagem D aqui. Então ele vai lá e vai pegar o primeiro porcentagem D. Então ele pega o primeiro porcentagem D, volta aqui, aí ele vai pegar e vai... Por exemplo, aqui deu errado, né? Que era isso que eu queria mostrar. Então ele vai pegar o primeiro porcentagem de D aqui, ele vai trazer de volta e aí ele vai continuar. Não sei o que, porcentagem de C. Aí ele vai pegar esse próximo aqui e vai definir, por exemplo, como se fosse porcentagem de C. No caso aqui ele rodou, ele deveria ter dado um erro, mas ele rodou, por quê? Porque ele basicamente pegou o valor que é A, isso aqui, na tabela ASCII. Se vocês pesquisarem tabela ASCII, se pesquisar isso aqui, então basicamente tu vai ver essa tabelinha aqui. Então, cada caractere, tu tem um número para ele, digamos assim. Então, numa tabela, deixa eu ver qual que é, provavelmente essa aqui. Aqui, 64, 15, 0... Bom, cada caractere desses aqui tem um valor em si, digamos assim. Então, se eu digitasse 64, ele ia pegar o arroba, 63 ele pega isso aqui. Então, 63 mais os 2,
que seria isso aqui, 63 mais 2, ele pegou isso aqui. Geralmente alguns compiladores não vai fazer isso, mas é isso. Então, por exemplo, eu posso botar aqui menos 2, ele vai rodar. Bom, ele deu problema porque aqui está invertido, mas vamos desinverter aqui. Menos 2. Então, dentro do inteiro, eu posso botar números inteiros. Isso aqui é int de números inteiros. Se eu quero um número com vírgula, eu vou escrever float. Então, número com vírgula igual a 2.48. Vamos fazer assim. E ponto e vírgula. Então, vamos ver. Rodou. Então, aqui a gente vai pegar agora... Vai dar um porcentagem f de float. E aí, contra barra n. Então, aqui a gente vai botar número com vírgula. Ele já puxou pra gente. Pronto. Se tu for ver aqui, ele me botou o número com vírgula, mas ele me botou, por exemplo, vários zeros no final. Então, se eu quero botar, por exemplo, só duas casas decimais, então se eu quero 2.48, eu vou botar aqui no f, quando eu vou imprimir ele, tu bota f.2. Vamos ver se roda, e pronto, rodou. Agora se eu quero, por exemplo, só 1.1, ele vai lá e vai rodar também, 2.5, ele pega e arredonda pra mim. Então é basicamente isso. As mais usadas que tu vai usar vai ser int, float e char. Se tu precisar de um float que seja maior, digamos assim, um número que tenha muitos números depois da vírgula, a tua opção é usar um double. Alguns compiladores talvez não tenham, por exemplo, o Dev C++, que é o aplicativo que eu mostrei, que é de Java, do meu professor não tem, mas não tem exercício que precise do double. Então, se tu precisar, tu tem que botar FL, se eu não me engano. FL. Estranho, não é FL, hein? Será que é F ainda? Isso aí eu já não sei dizer. Provavelmente é F. Em alguns lugares tu tem que botar, por exemplo, FL. Então, ponto 7, vamos ver. Ponto 10. Ele tem um valor fixo, ele tem um valor máximo, eu só não sei dizer qual que seria o valor máximo dele. Talvez seja 14. 13 e ele já começou a me dar 0. Então, é basicamente isso o que tu vai ter que usar. E é isso aí. Bom, então vamos pra próxima depois e a gente vê.